Bem-vindo à Biblioteca Perdida. Gostaria de ressaltar que este livro foi traduzido utilizando programas de tradução automática, posteriormente editado. Peço a compreensão, pois por vezes algumas palavras podem parecer confusas, também há muitas palavras do grego e do latim que permaneceram assim neste livro. Há algumas notas de rodapé e numerações no meio do texto. Contudo, o leitor conseguirá entender toda a síntese do livro. Não se esqueça de se inscrever. Boa leitura! Doença e Pecado. Pedro Leme, Entralgo, professor de História da Medicina da Faculdade de Medicina de Madrid, impresso em Espanha. Impresso nas oficinas de Ediciones Toray, S.A., Garrocha, Barcelona. Aviso preliminar. Entre todos os problemas teóricos da medicina, e apesar do silêncio que os tratados de patologia geral tendem a manter a seu respeito, nenhum é mais profundo, permanente e sugestivo do que o de a relação entre doença e pecado, se quiser, entre a desordem física e a desordem moral da vida humana. Quantas vezes o conhecimento patológico foi verdadeiramente profundo? Quantas vezes a medicina quis ser sabedoria, além de ser técnica? A mente do médico se deparou com esta questão incontornável. Diante disso, a antiguidade pré-cristã oscilou entre o personalismo extremo dos povos semitas e o naturalismo radical do povo grego. Mais tarde, o cristianismo disse a sua palavra orientadora. O século XIV viu as diversas respostas dadas pelo romantismo médico, pela ciência cristã, pelo dualismo de Laennec, cartesiano ou kantiano, afinal, e pelo naturalismo lombrosiano, com a sua concepção tão puramente psicopatológica do crime. Será então surpreendente que dentro da atual patologia psicossomática o velho e constante problema surja novamente. Quando um médico de nossos dias confronta reflexivamente o fato insondável dos sentimentos de culpa, o que ele faz se não renunciar? Onde está o contato intelectual com aquela ligação real mal definida entre doença e pecado? Meu conciso ensaio histórico não pretende resolver este problema completa e detalhadamente. Proponho-me nele, apenas, demonstrar com certo rigor documental estas 5 teses. 1. A expressão patologia psicossomática tem 2 significados complementares. Um é imediato e superficial, o estudo da doença humana segundo os 2 aspectos de sua realização, o psíquico e o somático. Outra é imediata e plenária, a consideração científica das afecções mórbidas do homem de acordo com a natureza pessoal da sua realidade psicofísica. 2. Entendida segundo esta aceitação imediata e plenária, a patologia psicossomática nem sempre existiu. A medicina sempre foi, de uma forma ou de outra, psicossomática, patologia, não. Pedro Leme Entralgo. 3. A possibilidade de uma patologia psicossomática genuína foi criada por Platão e posteriormente recriada pelo cristianismo primitivo. Ele ensinou a distinguir pecado de doença e, portanto, considerar teórica e operacionalmente as possíveis relações entre a desordem moral e a desordem física da vida humana. 4. Da escola de Salerno a Freud, a patologia ocidental não soube ser plenamente psicossomática. Sempre foi impedido pelo seu naturalismo radical, uma continuação do helênico, e pela atenção demasiado exclusiva à concepção visual do conhecimento. 5. A patologia psicossomática do século XX reconquistou,
de diferentes maneiras, algumas das possibilidades que Platão e o cristianismo primitivo ofereceram ao conhecimento e ao trabalho do médico, e mostrou a mínima razão de ser do antigo personalismo semítico. Aspas. Sei muito bem que uma demonstração suficiente das duas últimas teses exigiria um estudo adequado da história completa da nosologia europeia, desde o galenismo cristão da Idade Média até a fisiopatologia fundada por Cláudio Bernardi e pelos herdeiros científicos de Johannes Müller. Tenho a intenção de um dia contar esse longo e agitado acontecimento. Embora chegue o momento de cumprir meu propósito, penso, no entanto, que o que digo agora sobre o pensamento nosológico de Saidenham e Charcot não deixa de ter uma certa força persuasiva. Qualquer que seja o seu alcance e fortuna, as minhas principais teses sobre a história da patologia psicossomática e a sua primeira prova documental permanecem impressas. Mas também não resolvo vê-los afastar-se de mim sem expressar lealmente um medo e um desejo. Meu medo é gerado pelas deficiências inevitáveis deste ensaio historiográfico. Será que tais deficiências virão a desacreditar um dos meus propósitos permanentes, nomeadamente, a demonstração de que o conhecimento da história é tão necessário como o contato com a realidade, para a obtenção de um conhecimento científico completo? Meu desejo diz respeito a qual foi o desenho germinal destas páginas. Entre os médicos da Espanha e da América Latina que gostam de ler, poucos serão hoje os que desconhecem a patologia psicossomática de Juan Roff Carballo, na qual todos os críticos exigentes viram a exposição mais completa e rigorosa deste movimento na medicina contemporânea. Pois bem, desejo expressamente que o meu presente ensaio seja um tributo a esse livro esplêndido e sirva como uma introdução oportuna à produção histórica. Juntos, o grande tratado e a breve introdução podem levar os médicos espanhóis a pensar novamente com alguma seriedade intelectual sobre as complexas relações que realmente existem entre a doença e o pecado. Pedro Laen Entralgo, agosto de 1960. Introdução. Você não poderá escrever uma história completa da medicina e da patologia psicossomática quem não partir desta afirmação inicial. A medicina sempre foi e sempre teve que ser, de uma forma ou de outra, psicossomática, patologia, nem sempre. Tentarei explicar minha afirmação. Chamamos medicina a arte de ajudar a curar um doente. Seja desajeitada ou habilidosa, a ação curativa do médico é sempre orientada, sobretudo, pela própria realidade do ser sobre o qual recai, isto é, pela condição pessoal da doença e do paciente. Assim, mesmo em tempos em que o império do pensamento científico natural tem sido mais despótico, Seebeck conta que von Leyden costumava dizer aos seus discípulos: o primeiro ato do tratamento é apertar a mão do paciente. E Cláudio Bernardi havia escrito que o médico é obrigado a não esquecer em seus tratamentos o que chamam de influência da moral sobre o físico. Não há dúvida, desde a caverna pré-histórica, o tratamento foi e sempre teve que ser, de uma forma ou de outra, psicossomático. Isto é imposto pela condição que é ao mesmo tempo natural e pessoal da entidade humana. O mesmo não se pode dizer da patologia, entendida como o conhecimento científico sobre a doença. A estrutura e o conteúdo do conhecimento patológico são determinados, como é óbvio, por duas instâncias orientadoras: a realidade de que tal conhecimento trata, o paciente, e o ponto de vista a partir do qual esta realidade é conhecida, a situação intelectual do patologista.
Pois bem, há situações intelectuais em que a influência do ponto de vista prevalece sobre o imperativo, inexorável, mas manso, da realidade clínica. Assim, tem sido possível construir e manter uma patologia concisamente, científico-natural, cega ou míope para tudo o que na aparência ou na essência da doença nos permite descobrir a condição pessoal, humana, do paciente. Os doentes sempre foram os mesmos, homens doentes, seres íntimos e corporais, livres e forçados, cuja vida sofre uma perturbação sobrenatural. Mas o médico, também relativamente livre, como o homem, para escolher os pontos de vista das suas interpretações, tem insistido por vezes em conceber cientificamente a realidade dos seus pacientes, olhando-os apenas segundo a condição corpórea e obrigatória dessa realidade. Nesses momentos, a patologia deixou de ser psicossomática, ou o foi de forma muito precária e torta. Ou seja, por uma exigência íntima da natureza humana, a atitude de ajuda, por essência convivial e operativa, tem que ser mais fiel à constituição real do paciente do que a distante e teórica atitude explicativa. Por outro lado, pode ser, e é, por vezes, muito mais obscuro e confuso, se o patologista, puro, corre o risco de se tornar um naturalista, o terapeuta, puro, não está isento de se tornar um curador. Seria errado, contudo, pensar que a atitude médica e a atitude patológica sejam real e absolutamente separáveis em qualquer situação histórica. A ajuda médica tem jurisdição própria, lembremo-nos das palavras de von Leyden e Cláudio Bernardi, mas nunca pode ser independente de uma ideia sobre a doença do homem que por ela é tratado, assim, mesmo na medicina primitiva ou no charlatanismo mais grosseiro. Vice-versa, a explicação científica da doença poderia ter sido, por vezes, construída de forma muito arbitrária, mas nunca a ponto de estar completamente desligada da experiência vital que a prática do tratamento proporciona ao médico. Assim, mesmo nas patologias mais especulativas. Não há ideia sem experiência, nem experiência sem ideia, mesmo quando há situações históricas e pessoais em que uma prevalece sobre a outra. Assim, a história da patologia psicossomática é, de alguma forma, toda a história da medicina. A tarefa historiográfica torna-se ainda mais complicada se pensar que a intenção terapêutica ou de ajuda e a intenção patológica ou explicativa podem tender, dependendo das situações e dos médicos, para objetivos muito diferentes. 3, pelo menos, devem ser anotados para cada um deles. A intenção curativa primária do médico pode, de facto, ser proposta a que o doente não perceba a sua doença, ou, em outras palavras, que se sinta intimamente livre para fazê-lo. O texto de C.L. Bernardi acima transcrito continua assim, e, consequentemente, uma infinidade de considerações de condição familiar ou social que nada tem a ver com ciência. No médico orientado pelo pensamento de C.L. Bernardi, a ideia, do que quer que seja o ato de curar prevalece abusivamente sobre a experiência que a prática desse ato proporciona. Vida que ele considera sua. Cada homem tem sua maneira particular de ser saudável, disse Kant. B. Que o paciente se torne socialmente útil. Lembre-se do que Platão faz Sócrates pensar, Rep. 406b, sobre o tratamento dispensado aos trabalhadores pobres. C.
que na realidade do paciente desapareçam todos os sinais objetivos, atuais ou atualizáveis, de anomalia mórbida. É intenção do médico dar alta ao seu paciente quando ele não encontra mais nada de anormal. Há espaço também para a tripla diversidade na intenção patológica ou explicativa. A ideia médica da doença pode ser adquirida, de acordo com o que a doença faz no sujeito que a sofre. Proceda neste caso com um critério funcional ou operacional, fonte da disciplina que os médicos chamam de semiologia. O sinal clínico, semeiore, não é, com efeito, mas a expressão visível do que a doença faz no corpo e na vida do paciente. B. De acordo com a causa presumida do estado mórbido. O critério passa a ser causal, e a disciplina científica que dele surge recebe o nome técnico de etiologia, de aitia, causa. Dependendo do que a doença é, seja em si, seja como estado do homem. Rege agora um critério entitativo, e a doutrina nele construída chama-se, no sentido mais estrito da palavra, nosologia, de nossos, estado de doença, estar doente. Essas três formas de considerar o tratamento, o subjetivo ou o íntimo, o sociológico e o objetivo, e essas três formas de compreensão da doença, a semiológica, a etiológica e a nosológica, podem ocorrer, juntas ou separadamente, em todas as situações históricas. Apenas variam a natureza e a eficácia do modus operandi, no caso da ação curativa, e a natureza e a verdade do modus siendi, no caso do conhecimento patológico. Mas esta variação possível, de tão enorme alcance, não exclui, por exemplo, o australiano primitivo de pensar, nosologicamente, quando afirma que a doença, o ens morbi, diria Virchow, é um corpo material alojado dentro do nem que o bosquimano faça, etiologia, vendo a doença como operação de um espírito maligno, nem que o menino negro da África Central, semiologize, descrevendo à sua maneira os sintomas do processo mórbido sofrido por um dos seus. O mesmo pode ser dito das diversas intenções que a ação terapêutica pode servir. Tudo isto mostra a grande complexidade de uma história da medicina e da patologia de orientação psicossomática. Sabendo que estas notas estarão longe de ser suficientes, tentarei mostrar com elas uma forma possível de compreender historicamente aquela atitude perante a doença humana que hoje chamamos, com termo irrevogável, de patologia psicossomática. Arcaico da doença. Doença na cultura primitiva superior, vamos, por uma questão de brevidade, ignorar os problemas não tão pequenos e não tão pequenos colocados pela ideia de doença e pela prática do tratamento em genuinamente culturas primitivas. Schulli propôs chamar cultura primitiva superior. Esta teria sido constituída, e não pela evolução de uma forma anterior e elementar de vida humana, como pensavam os etnólogos do século XIX, pela fusão e integração dos três tipos cardinais ou formas da cultura primitiva, a forma mágica e a forma empirista dos povos caçadores e coletores, a forma animista dos povos agrícolas e matriarcais e a forma personalista dos povos patriarcais e pecuaristas. Comparada com a situação geográfica dos círculos culturais primitivos, a cultura primitiva superior é, diz Graebner, uma espécie de cordilheira cultural, cujos topos, mais ou menos elevados, surgem no Antigo Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China. A cultura helênica seria o mais alto e o mais recente desses picos históricos. A peculiaridade genérica da cultura primitiva superior expressa-se em todas as ordens da existência humana,
a social e econômica, a política, a técnica, a teórica ou intelectual. E aqui, em resumo, o notas descritivo para a dimensão antropológica da cultura primitiva superior. 1. Se desenrola de um modo notável a individualidade humana. A vida de indivíduo se destaca com crescente vigor sobre o fundo comunitário a que pertence. Os homens superiores assumem um destaque singular, com sua mentalidade evolutiva. O velho Undit falava de uma época de heróis e deuses, e aparecem os tipos mais extremos de existência independente: o aventureiro, o cavaleiro errante, que ganha a vida passando de um tribo para outra. 2. A vida moral torna-se muito mais complexa. Como consequência da fusão de diferentes tipos de cultura, surgem discrepâncias entre a moral consuetudinária e o direito, entre os costumes tradicionais e as regulamentações de um Estado rudimentar. Os Ewe, povo estabelecido no sul do Togo, distinguem, por exemplo, entre leis ditadas pelos chefes, lei, e leis escritas nos corações dos homens, moral tradicional ou consuetudinária. 3. A dignidade e eficácia do pensamento são reconhecidas. A reflexão individual sobre o que vai ser feito começa a ganhar importância social. Diz um hino da Cora do México, recolhido por Preuss: nosso Pai que está nos céus pensa na sua terra, nosso Pai, o revelado. Aí está, além do mundo. Pense em seu pensamento, nosso Pai, o revelado, considere o que ele fará. Outra música é assim: o que devemos fazer com nossos pensamentos. Ao lado do herói da ação individual ou cavaleiro errante, aparece o herói da reflexão individual, o meditativo. 4. O sentimento e a noção de culpa são consideravelmente intensificados e esclarecidos. A transgressão da lei moral tende a ser vista como causa ou razão de tudo de ruim e doloroso que acontece na vida do homem, e, portanto, a doença. Para todos os povos que compõem a cultura primitiva superior, a doença é um castigo que o doente recebeu dos deuses por ter violado consciente ou inconscientemente a lei moral. Spiet conta que, entre os Ewe, um doente chamou o sacerdote de Zodri e interrogou-o sobre a causa da sua doença. O padre respondeu: é Zodri. Você provavelmente pecou contra ele. Então foi feito para o Deus oferta, e o doente disse: eu te imploro, eu te imploro. Eu sou culpado, mas não sabia disso. A Cora do México vê no a culpa individual é a causa de todas as imperfeições do homem. É assim que tentam explicar a ineficácia dos ritos mágicos. Por si só, estes poderiam ser eficazes, mas se quem as pratica for culpado de alguma coisa e cair na impureza, perde a sua força operativa, e não consegue amarrar os deuses. Assim, o homem busca a sua perfeição, a sua saúde e até a sua eficácia através do caminho da purificação. Catarse, mortificação e sacrifício e querem, consequentemente, uma importância fundamental na vida moral e na vida médica. O homem começa a sentir de forma muito aguda o sentimento de sua responsabilidade pessoal. Ora, será que os diferentes povos que fazem parte desta cultura primitiva superior conceberam da mesma forma o castigo que constitui a doença? Sendo a etiologia da alteração mórbida igualmente compreendida, será também a sua consistência nosológica. A doença vai ser a mesma coisa para todos eles. Estas questões aparentemente triviais aludem a um dos acontecimentos mais decisivos da história da medicina, e mesmo da história da humanidade. Permitem descobrir,
Com efeito, uma pequena discrepância inicial entre a atitude do indo-europeu e a do semita, face aos problemas mais radicais da realidade e da vida humana. Num dos seus cursos, Xavier Zubiri desenhou, com clareza muito penetrante, a íntima diferença que existe entre as culturas semíticas primitivas e as indo-europeias. O ponto de partida é uma concepção quase comum de divindade. Tanto os semitas como os indo-europeus começam por interpretar as realidades e movimentos da natureza visível, vento, fogo, mar, estrelas, do ponto de vista da sua relação imediata com o poder divino. Mas nessa comunidade aparente é perceptível uma diferença sutil. O semita tende a conceber os seres e as forças da natureza como uma teofania, algo através do qual a divindade se manifesta. O indo-europeu, por outro lado, tende a considerá-los como uma realização da divindade, algo em que ela se torna corpórea. Esta diferença, mínima e apenas iniciada no início, torna-se, com o passar do tempo, cada vez mais evidente. A religiosidade e toda a cultura dos povos semitas manifestaram uma orientação decididamente pessoal e ética. Deus é Belum, o Senhor. As relações entre os deuses do panteão semita são predominantemente políticas e pessoais. A literatura primitiva é, acima de tudo, religiosa, e a atitude primária do homem diante da divindade, a adoração pura. Os povos indo-europeus, por outro lado, serão orientados para uma visão do mundo mais puramente naturalista ou física. A palavra que nomeia a divindade vem agora de Denver, o céu brilhante, e as relações entre os deuses são, sobretudo, de assuntos familiares. Ser observado, por fim, uma clara tendência a misturar a vida dos deuses nos relatos de acontecimentos profanos, guerras, emigrações, é assim que aparecem nas mais diversas épicas indo-europeias, Mahabharata, Ramayana, poemas homéricos, etc. Relativamente a esta sinopse esquemática, o problema peculiar do antigo Irão, apesar da sua condição indo-europeia, permanece de lado. Nem pode ser aqui considerada a bifurcação adicional das duas grandes sabedorias indo-europeias, o conhecimento fisiológico e ontológico dos gregos e o conhecimento teosófico e operacional da Índia antiga. Embora, como apontarei mais adiante, não seja possível obter um panorama histórico total da patologia psicossomática atual sem considerar as técnicas de vida psíquica que os índios desenvolveram. Que consequências terá esta diferença inicial subtil entre a fracção semítica e a fracção indo-europeia da cultura primitiva superior, do ponto de vista do pensamento médico e da atividade terapêutica? Para descrevê-los, contrastemos rapidamente, do ponto de vista da sua ideia de doença, duas das culturas mais representativas de ambos os mundos, a assírio-babilônica e a grega. 2. A doença na cultura assírio-babilônica. O paciente de Assur pensou que sua doença sempre foi um castigo dos deuses. Aqui está o texto da oração chocante de um doente: a impureza chegou até mim. Para que julgues a minha causa, para que tomes uma decisão a meu respeito, prostrei-me diante de ti. Julgue minha causa, decida sobre mim, remova a doença maligna do meu corpo, destrua todo o mal em minha carne e meus músculos. Que o mal do meu corpo, da minha carne e dos meus músculos fuja de mim, e que eu veja a luz. Mas, como sabemos, esta concepção de doença não era exclusiva dos assírios. Assim pensavam todos os povos que faziam parte da cultura primitiva superior.
O próprio e característico do antigo semita era sua interpretação do castigo em que consiste a doença, isto é, aceite a expressão, sua atitude, nosológica. Além de vir de um castigo, o que era, em que consistia, a doença para o assírio. Os textos cuneiformes permitem-nos dar uma resposta categórica a esta questão. A doença era, antes de mais, um pecado, uma impureza moral. O assírio admitiu a liberdade do homem, mas essa liberdade íntima estava ligada à divindade por uma rede densa e complexa de obrigações morais. O homem existia, para os deuses, era um servo da divindade, para fazer com que os deuses habitassem numa morada que alegrasse os seus corações. Marduk criou a humanidade, lia-se numa tabuinha assíria. Mas os homens podem esquecer nas suas ações o objetivo final da sua criação e transgredir a lei moral. Esta transgressão, interpretada como uma rebelião contra a divindade, é o pecado, cujo castigo se expressa na forma de aborrecimento, dor ou alteração mórbida. Foi o Sherto. Os assírios e babilônios designavam com a palavra Sherto um complexo semântico no qual nossa mente consegue discernir diversas ideias. Sherto significava pecado, impureza moral, ira dos deuses, castigo, doença ao mesmo tempo. A doença era principalmente Sherto, uma impureza moral, que impedia o paciente de participar de cerimônias religiosas públicas. O paciente era visto, sobretudo, como algo como um excomungado, mais ou menos voluntário, e no sintoma corporal, febre, úlcera ou paralisia, a expressão visível da impureza moral primária. Todos os deuses poderiam infligir o castigo da doença aos homens. Shamash, Damo, Marduk, Ea, Ninhazu, Senhor, ou Senhora, da medicina, e Ninkahak, deusa da vida médica por excelência. As formas efetivas dessa punição patogênica, os mecanismos de punição, se vale a pena falar assim, poderiam ser, fundamentalmente, 3. Uma ação direta do Deus irado, uma separação da divindade, os deuses separam-se do homem e deixam-no abandonado às suas próprias forças, tornando-o vítima dos espíritos malignos que o perseguem constantemente, ou, finalmente, um encantamento por obra de algum feiticeiro, como consequência do pecado. Para tudo isto, e para as referências bibliográficas adequadas, ver a monografia de Contenal que menciono mais adiante. Daí o significado e a estrutura da medicina assíria e babilônica. Diante de um paciente, a primeira medida foi a prática ritual de algo muito semelhante ao que chamamos de exame de consciência. Com efeito, o paciente foi submetido a um interrogatório semelhante ao utilizado pelos devotos para se prepararem para a confissão. O paciente excitou o pai contra o filho. Ele colocou o filho contra o pai. Ele colocou o amigo contra o amigo. Ele disse sim ou não. Você usou elogios falsos. Assim, monótono e diverso, o sacerdote continuou a investigar no suposto pecador as inflexões mais sutis de sua conduta e de sua consciência. Nada ilustra tanto a esmagadora moralidade assíria como aqueles longos textos inquisitivos, uma densa floresta escrita de 1001 proibições que limitavam o âmbito da existência individual. O resultado da inspeção pode ser positivo ou negativo. Se fosse positivo, se o paciente confessasse algum crime moral, a causa imediata de sua doença era esclarecida e eram realizadas as cerimônias expiatórias, exorcismo, oferenda, oração e sacrifício ritual. Mas e se o resultado do interrogatório diagnóstico for negativo?
E o que aconteceria se o paciente, apesar de sua boa vontade, não conseguisse descobrir a menor falha em sua conduta e pensamento? Uma situação pessoal tão embaraçosa historicamente teve três consequências diferentes: um rito, uma atitude do espírito e uma tentativa de interpretação. Este rito era a adivinhação, segundo um ou vários dos seus múltiplos procedimentos: hepatoscopia, oneiromancia, empiromância, astrologia, etc. O baro ou sacerdote vidente obteve assim o diagnóstico e o prognóstico da doença, se é lícito o uso dos termos atuais para nomear propósitos tão distantes da nossa situação histórica. A atitude do espírito foi expressa com vigor no poema do Justo Sofredor, lamento patético de um homem que se pergunta, perplexo, quase desesperado, sobre a causa de sua dor inexplicável, aquele que se esqueceu de seu augusto Senhor, para quem jurou em vão o nome de Deus, fui assimilado. Mas só pensei em súplica, em oração, a oração tem sido minha regra, a oferenda, minha lei, grita diante da divindade esse Jó babilônico. A tribulação do homem que não a merece constitui-se assim num dramático problema intelectual. Prevaleceu uma interpretação. Os antigos assírios pensavam que o homem é capaz de cair no pecado sem querer ou perceber, ou que passa por ação louvável ou indiferente aos olhos humanos, pode ter um reverso criminoso aos olhos da divindade. Nas vésperas das grandes festas, o clero celebrava uma grande cerimônia expiatória, para se redimir antecipadamente das infrações ao rito cometidas no dia seguinte sem vontade ou aviso. O pensador assírio foi levado à ideia de um inconsciente moral, uma versão ética e religiosa incipiente daquilo que 45 séculos mais tarde a ciência ocidental chamaria de inconsciente psicológico. Destaquemos, porém, o que é para nós essencial: aquela interpretação da doença como impureza moral ou pecado, em outras palavras, aquela concepção abusivamente personalista da doença humana. A nosologia, do assírio, mais amplamente, do antigo semita, tende a quase exclusivamente a dimensão da entidade humana que em sua metafísica der-se-te-em Kant chama de homo noumenon, homem-pessoa, aquilo em virtude do qual o homem é um ser moral, livre e responsável. Em contraste, vejamos o que acontece no período arcaico da cultura grega. Voltemos nosso olhar, novamente, para a Ilíada e a Odisseia. A doença nos poemas homéricos. Entremos no mundo violento e luminoso dos poemas homéricos. Vivamos com espírito leve e jovem a ira de Aquiles, a astúcia e paciência de Odisseu, a prudência de Nestor, a morte de Patroclo, a despedida de Heitor a Andromaca. Ouçamos, maravilhados, o enorme rugido do Ares de bronze, adivinhemos a bela majestade da Ogisarca Atena, e de Hera, aquela com braços e olhos candidos de novilha, sigamos a mudança do curso da luta diante de Ilion, o bem-murado, e as várias fortunas de Odisseu através dos ciclopes e das ninfas. E, depois disso, perguntemo-nos, para que foi escrita esta maravilha perene? Os deuses, diz Alcinu a Ulisses, entristeceram a sorte dos argivos, dos Dânaos e de Ilion, e decretaram a sua ruína, para que os futuros homens tivessem matéria para os seus cantos. Assim tem sido. Os Rapsodos cantaram a epopeia homérica diante das assembleias do povo helênico, os poetas usaram sem trégua a suave pedreira de seus versos, e milhões de leitores sentiram novamente, com mente erudita ou ingênua, o encanto de sua beleza sempre intacta. Outra coisa, porém, os poemas homéricos permitem, além de serem uma fonte inesgotável de prazer estético, são, com não menos razão,
uma fonte constante de prazer intelectual. Até para nós, médicos. Velha e banal é a questão do conhecimento médico contida na Ilíada e na Odisseia. Foi formalmente levantada pelo grande cirurgião Malgaigne, em 1842, com seus Etudes sur l'anatomie et la physiologie de Homère. D'Arenberg seguiu-o, em 1865, com La médecine dans Homère, e os estúdios de Buchholz, Lane Entralgo Friedreich, Fuld, Körner, Schmidberg, Koglievina, Boto e alguns outros seguiram este caminho com sucesso sem igual. Penso, no entanto, que ainda se pode dizer algo razoável sobre o assunto. Malgaigne afirmava que Homero não conhecia as doenças internas e que em sua época havia cirurgiões entre os gregos, mas nenhum médico adequado. Esta afirmação foi totalmente refutada por D'Arenberg. As afecções mórbidas que Homero chama de noosos, cacotes e loimós são, com toda certeza, doenças internas. E no que diz respeito à existência de médicos, eis as palavras de Eumeu a Antínios no canto 17 da Odisseia: quem iria a qualquer lugar chamar alguém, a não ser que fosse um dos que trabalham para a comunidade, Demiergoi, um cartomante, médico de doenças, e Éter Cacon, arquiteto, a Eda divina que nos encanta cantando. Observem quem são aqueles que, na opinião de Homero, servem ao bem comum, e a preeminência do médico entre eles. Mas agora não são os médicos que importam, mas sim as doenças. Aqui, pela ordem, as 4 etapas do épico homérico em que aparece a doença interna, a peste que aflige os Dânaos no canto e da Ilíada. Apolo, enfurecido contra Agamenon, que havia sequestrado violentamente a filha de Crises, despertou uma doença maligna no acampamento, Nousos Caqué, e os sequitos morreram porque os Atride insultaram o sacerdote Crises. O deus desce do Olimpo, atira suas flechas contra o acampamento aqueu e promove nele uma terrível praga durante 9 dias, atirou primeiro contra as mulas e os cães ágeis, mas então ele dirigiu suas flechas penetrantes contra os homens. Grosso modo, as piras funerárias queimavam incessantemente. Neste momento, comovido por Hera, Aquiles intervém e convoca o povo danau. Diga-lhes, consultemos um adivinho, seja ele um sacerdote ou um intérprete de sonhos, porque os sonhos também vêm de Zeus, e deixe-o-nos dizer porque Febo Apolo se irritou, e se é sua raiva devido a uma violação de um voto ou uma hecatombe. Talvez recebendo fumaça perfumada de cordeiros e cabras escolhidas, ele queira nos libertar da peste, Loimós. Então se levanta o Augure Calcates Testorida, aquele que fere de longe. Não livrará os Dânaos da odiosa praga, enquanto a donzela dos olhos alegres não for devolvida ao pai, e trouxermos a Crisa uma hecatombe sagrada. Por esta razão Aquiles, cuja terrível raiva se inflama, e Agamenon discutem, mediana Palas Atênia e Nestor, finalmente, Agamenon concorda, e Ulisses parte para Crisa, levando consigo a donzela e as vítimas do sacrifício propiciatório. Além disso, Agamenon faz com que o exército aqueu pratique um banho lustral e ofereça novas hecatombes. Os Atride ordenaram aos homens que se purificassem, Apolinha e Nistai, e fizeram lustrações, deixando as impurezas no mar, Limata, e sacrificaram-se na margem do mar solitário, em homenagem a Apolo, hecatombes perfeitas de touros e cabras. Isso acaba com a praga. 2. Grau fala-se também de uma doença interna no canto X e I da Ilíada. Paris disparou o seu arco contra Euquenor, que embarcara para Troia, apesar de saber o destino que o aguardava. O adivinho Polidos, de quem era filho Euquenor,
disse-lhe mais de uma vez que eu morreria de uma doença dolorosa, nous usar Galeê, no palácio, ou sucumbiria às mãos dos troianos nos navios aqueus. Mais sugestivas do que estas últimas são duas passagens da Odisseia. Ulisses se separou de Calipso. Poseidon destrói sua jangada, e o espirituoso Ulisses, montado em uma prancha, vagueia pelo mar. No terceiro dia, ao amanhecer, a tempestade cessa. Ulisses vê terra, que aparece diante de seus olhos, tão agradável quanto aos filhos a saúde de um pai prostrado pela doença, Nousso, e com fortes dores, consumindo-se pela perseguição de um demônio hostil, Daimon, se os deuses o libertarem do mal, Cacotes. Mencione, por fim, uma doença interna, por ocasião da famosa aventura do ciclope Ulisses, que disse que seu nome é, ninguém, acaba de cegar o olho de Polifemo. Ele grita durante a noite, e o ciclope lhe pergunta de longe se alguém o mata com engano ou com violência. Polifemo responde, ninguém me mata com engano ou com violência. Ao que o ciclope responde, pois bem, se ninguém te viola, já que você está sozinho, não é possível evitar a doença, Nouzon, que o grande Zeus lhe manda, mas reze para seu pai Poseidon, governante dos mares. Até agora os textos, a partir daqui começa a nossa tarefa. O que estes textos nos dizem aos médicos de hoje, que problemas nos colocam? Dois parecem ser os principais. O leitor pode perguntar-se, em primeiro lugar, sobre a natureza das doenças a que se referem estes passos. Este problema paleodiagnóstico, que só é possível colocar no caso da peste no canto I da Ilíada, é o único que os historiadores da medicina homérica costumam considerar. Seu interesse, porém, é muito baixo. De maior interesse é outra, até agora pouco vislumbrada, a ideia de doença humana que estes textos revelam. O que eram doenças e enfermidades na mente de Homero e, portanto, na de um grego no período arcaico? Para responder a esta questão, olhemos sucessivamente para os vários momentos que constituem as doenças mencionadas na epopeia homérica. Para a etiologia. A principal causa da doença é quase sempre um castigo dos deuses. Apolo lança a praga sobre os aqueus. Os ciclopes falam a Polifemo sobre a doença enviada pelo grande Zeus. A suposta doença de Polifemo deve ser de origem divina e enviada por Zeus, uma vez que não há violência corporal visível como causa próxima, Bia. A doença referida na canção V da Odisseia é supostamente causada por um daimon hostil. Quanto à etiologia das doenças internas, a semelhança entre a interpretação homérica e a interpretação assírio-babilônica é inquestionável. A doença é um castigo que o divino impôs a um homem, ou a seus vizinhos mais próximos, por ter transgredido a lei moral. Duas diferenças sutis podem ser encontradas, entretanto, quando o olhar é aguçado. Uma diz respeito à atitude do homem em relação ao castigo que origina a doença, atitude que nos poemas homéricos é menos rendida, menos temerosa. Já no texto referente a Polifemo, aparece uma distinção sutil entre duas formas de adoecer etiologicamente diversas e até opostas. Se ninguém te violar, já que você está sozinho, não é possível evitar a doença que o grande Zeus manda, diz o ciclope. Homero contrasta as doenças produzidas pela violência corporal visível, evitáveis pela natureza, e aquelas que nascem quando o homem está sozinho, enviadas por Zeus e humanamente, ou, ciclopeicamente, inevitáveis. Mantenhamos o significado desta curiosa distinção. B. O diagnóstico.
Dado que o problema das causas remotas da doença é considerado de forma semelhante antes de Ilion e na Mesopotâmia, é natural que estas duas atitudes, a homérica e a assíria, se assemelhem um pouco naquilo que em termos correntes podemos muito bem chamar de atitude etiológica, diagnóstico ou causal da doença. Lembremo-nos das palavras de Aquiles antes da peste: consultemos um adivinho, louva a Deus. E deixe-o dizer-nos por que Febo Apolo ficou tão irritado. A intenção é evidente: o adivinho deve manifestar aos homens qual foi a transgressão moral cujo castigo é a peste. Outra pequena diferença, porém, o interrogatório ritual do paciente não é utilizado imediatamente, como na Assíria, mas sim o oráculo. Na declaração da causa específica da doença, ou, se preferir, no estabelecimento do diagnóstico etiológico, não fala uma intimidade pessoal, mas sim a natureza humana do adivinho, secretamente movido pela virtude aos deuses. C. Patogênese. Até agora, as diferenças entre a atitude do grego homérico e a do assírio em relação ao facto da doença são minúsculas. Serão mais graves e decisivos em relação ao que costumamos chamar de mecanismo patogenético da doença, se você quiser, a sua causa próxima. Para os assírios, a causa imediata da doença é um pecado, uma impureza moral. Para os gregos homéricos, esta causa próxima é constituída por duas realidades consecutivas: as flechas disparadas por Apolo, um objeto corpóreo, físico, não menos físico e corpóreo porque é invisível, e a impureza, também corpórea e física, que vem da penetração dessas flechas resulta, lima, de acordo com o texto helênico. Para o assírio, o sintoma corporal seria uma consequência secundária ou imediata da impureza primária. Para o grego, os sintomas visíveis são a manifestação primária e imediata do castigo divino. Na mente do assírio, a punição consiste, acima de tudo, na impureza moral. Na mente do grego, o castigo imposto por Apolo consiste, sobretudo, no sintoma corporal, interpretado como impureza física. D. Tratamento. Esta ligeira, mas radical diversidade interpretativa é demonstrada com mais evidência, na natureza do tratamento utilizado. Na medicina assíria, o tratamento causal era constituído principalmente por exorcismo, oração, oferenda e sacrifício. É um tratamento predominantemente penitencial. Vejamos, em contraste, o tratamento homérico. Há também sacrifícios rituais, hecatombes e orações. Longe dos Danaus, a peste abominável, diz Crises a Apolo, assim que recebe sua filha, e os ciclopes aconselham Polifemo, reze a seu pai Poseidon, governante dos mares. Mas o que é decisivos, o que é verdadeiramente decisivos no tratamento homérico é o banho lustral prescrito por Agamenon. Os Atride ordenavam aos homens que se purificassem, Apolinhainistai, livrar-se das impurezas ou limata, e fizeram 28 ilustrações de lá em Entralgo, deixando impureza, lima, no mar. As pragas de Homero fazem um tratamento predominantemente lustral. Ambas as práticas, a assíria e a helênica, têm um significado fundamentalmente religioso, mas assim como a religiosidade assíria é orientada num sentido personalista e moral, neste caso, penitencial, a helênica o faz num sentido físico e naturalista, neste caso, lustral. A higiene do homem assírio é principalmente espiritual, a do homem grego, principalmente somática. Esta tendência homérica de orientar o tratamento religioso das doenças epidêmicas na direção de uma catarse física,
purificação ou limpeza da natureza individual e, em última análise, do corpo, não é uma característica isolada na cultura grega. Em Édipo Rei, de Sófocles, uma praga devasta a cidade de Tebas. Édipo interroga Creonte sobre isso, e Creonte responde: o Gebeu Apolo ordenou claramente que expulsássemos o miasma do país, ele parece ser mantido por esta terra, e não o cultivassemos até que fosse irremediável. Ao que Édipo responde: como farei a catarse? Potocatarmo. Também para Sófocles, a causa remota da doença é um castigo divino. Mas a sua causa imediata, ou causa imediata, é, como para Homero, uma impureza somática. Lima na praga da Ilíada, e em Sófocles, Édipo em Colona, anos 80, no sentido de desonra, miasma na epidemia de Édipo Rex. Observemos como essas duas palavras gregas, lima, miasma, cujo significado primário é estritamente físico, mancha, sujeira, o verbo miaino significa tingir, manchar com sangue ou poeira, miasma é a reveladora mancha de sangue sobre quem cometeu o homicídio, adquirem secundariamente um significado duplo e mais amplo. São, por um lado, doença, de outro, a impureza moral, lima como desonra, em Édipo em Colônia. O que é original, e, no curso da história universal, o que é decisivos, é aquela orientação naturalista em que o espírito grego se posicionou para interpretar a realidade e as vicissitudes da vida humana. 2. O complexo problema da helênica catáxis e tudo relacionado à medicina dos gregos que mais tarde chamo de não fisiológico, ou crença, foi amplamente estudado por mim no livro Cura pela Palavra na Antiguidade Clássica, Madrid, Revista de Ocidente, 1958. A ele remeto o leitor interessado no assunto. Dois mundos diferentes e duas concepções diferentes de doença. Para o antigo semita, a doença é um pecado, uma impureza moral. O assírio orienta sua concepção de doença segundo o que Kant chamará de homonoumenon, a dimensão pessoal, íntima e livre, mesmo inconscientemente livre, na opinião dos homens de Assur, do ser humano. Já para o grego homérico, a doença é uma mancha material, uma impureza física. O homem da Grécia orienta sua interpretação da doença segundo a ideia kantiana do homo phenomenon, o homem como animal racional, como fragmento peculiar, vivo, bípede, pensante, falante, da natureza universal ou physis. Acompanhemos a galope o desenvolvimento histórico dessas duas formas de compreender a doença. A medicina assiro-babilônica logo termina num beco sem saída. É verdade que nos séculos finais da civilização babilônica começou timidamente o que Contenal chamou de o alvorecer de uma nova medicina, uma fase em que o sintoma começou a ser considerado, em si, e não como uma consequência secundária da impureza moral. Mas já é tarde demais. O médico babilônico não consegue elaborar uma doutrina sobre o que é a doença humana em termos de realidade imediata. A medicina mesopotâmica perece sem ter legado à posteridade uma herança fecunda. Muito diferente é o destino da medicina grega. Além de seu esplêndido florescimento, de Hipócrates a Galeno, mais tarde formou o solo de toda a medicina maravilhosa do Ocidente, de Constantino, o africano, a Flamengo. Na verdade, a visão da doença do ponto de vista do que o homem é, por natureza, teve origem na Grécia. Mas na prodigiosa carreira da medicina helênica e ocidental, não prevaleceu excessivamente aquela pura atenção da patologia à natureza humana.
Ainda mais, ao que há de corpóreo na natureza, ou physis do homem. Por outras palavras, a medicina helênica e ocidental não traz consigo, como vício original, uma limitação essencial e talvez perigosa. Como pôde o pensamento grego ter passado e passado das intuições, mais ou menos expressas miticamente, do autor da Ilíada, à vigorosa e complexa ciência médica do Corpus Hippocraticum? Relação ao pensamento médico, a transição do mito ao logos, para usar a fórmula de W. Nestlé. A resposta adequada a estas questões supõe toda uma história do pensamento grego, desde o épico homérico até Sócrates e Platão. Nada está mais distante da minha possibilidade e da ocasião. Mas, como não é a carta, posso indicar a linha da resposta. A doença, pensa Homero, é uma mancha física, suscetível de tratamento por um rito lustral. Pois bem, a intuição de Homero se tornará uma doutrina científica quando a mente grega tiver sido capaz de construir uma teoria da realidade física, conhecimento suficiente sobre a physis ou natureza. Nenhum outro foi o feito intelectual dos fisiologistas pré-socráticos, de Tales de Mileto a Anaxágoras e Demócrito. E a medicina fisiológica, assim que esta ciência da natureza tiver uma existência incipiente, um médico e filósofo da Magna Grécia exporá a primeira doutrina patológica do Ocidente, em outras palavras, a primeira explicação científica e natural do que é a doença humana em si. Esse homem chamava-se Alcmaion de Crotona, jovem quando Pitágoras era velho, segundo o ditado aristotélico, Met. 986a. Aqui está o que Alcmaion ensinou na Sicília. A literatura sobre o assunto é, obviamente, fabulosamente extensa. O leitor encontrará coisas muito esclarecedoras no estudo, Sócrates e a sabedoria grega, de X. Zubiri, Natureza, História, Deus. Madrid, 1944. 30 Cia do ano 500 a.C., Alcmaion afirma, diz o fragmento de Aécio, que a saúde é sustentada pelo equilíbrio de poderes, isonome ton dainemeon, o úmido e o seco, o frio e o quente, o amargo e doce, e o resto. A predominância, monarquia, de um deles é a causa da doença, nossos. Pois a predominância de um dos dois é perniciosa. A doença sobrevém, no que diz respeito à sua causa, como consequência de excesso de calor ou frio, e no que diz respeito ao seu motivo, em consequência de excesso ou deficiência de alimentos, mas quanto a onde, tem sua sede no sangue, ou na medula, mielós, ou no cérebro, encéfalos. Às vezes, as doenças têm origem em causas externas, pela peculiaridade da água ou da região, ou por esforços excessivos, violência e causas semelhantes. Já a saúde consiste na mistura bem proporcionada de qualidades. Este texto, em cuja exegese detalhada não entrarei agora, é a pedra angular da patologia naturalista do Ocidente. A etiologia, a semiologia e a nosologia são estritamente consideradas do ponto de vista da pura natureza do doente, mais ainda, da dimensão sensível e corporal dessa natureza. 100 anos depois, os escritos do Corpus Hippocraticum darão validade canônica a esta concepção naturalista e somática da doença e do tratamento. O único critério norteador do médico deveria ser, como se diz na medicina de Prisco, a sensação asterisco do corpo, a exploração sensorial do que acontece no soma do paciente. Além dos escritos sobre Prisco-medicina, relativamente tardios e de proveniência altamente equívoca,
há dois que na coleção hipocrática mostram com mais eloquência e vigor esta decisiva preponderância do naturalismo patológico, o do aere, ox et locis e o do morbus sacro. Leia-se no primeiro, a propósito da efeminação dos citas, e contra aqueles que acreditam ser divina a origem desta doença, parece-me que esta condição é divina como todas as outras, e que nenhuma é mais divina ou mais humano que os outros. Cada um deles tem uma physis e nenhum se produz sem a physis. Muito mais enérgica é a diatribe dos escritos da sagrada morbidade contra aqueles que atribuem uma causa divina à epilepsia e tentam tratá-la através de cerimônias catárticas, como as outras doenças. A epilepsia tem origem natural e deve ser observado o médico que deseja combatê-lo corretamente. Hipócrates e seus seguidores conseguiram implementar plenamente a fé quando o pensamento inicial de Alcmaeon de Crotona, a doença parece ser sempre e apenas uma desarmonia na comensuração da fise, e do tratamento, do regime físico, de Aita, capaz de restabelecer a boa ordem que os mórbidos causam alterados. Portanto, o médico deve ser, antes de mais nada, um fisiologista, um homem capaz de falar corretamente da fise. Sendo um servo da natureza, deve ser capaz de compreender suficientemente o seu mandato inelutável. Observe o que aconteceu. Na época homérica, os gregos pensavam que as doenças poderiam ser devidas a duas ordens de causas: a violência externa e perceptível, doenças evitáveis, e o castigo divino, doenças sem causa perceptível e humanamente inevitável. Mas, em favor de uma mentalidade naturalista, a consistência real desta última foi concebida como impureza física, como sujeira ou mancha na natureza do paciente. Assim, no tratamento, junto com a oferenda ritual e a oração, apareceu a lustração, uma cerimônia purificadora ou catártica. Alguns séculos depois, os fisiologistas ensinarão que o divino por excelência é physis, a natureza, e tentarão compreendê-lo cientificamente. Fiéis a esta atitude intelectual, os médicos do século V, de Alcmaeon a Hipócrates, viam a causa imediata de todas as doenças numa desordem da fise da pessoa que dela sofria, e sua causa remota, numa alteração das relações vitais entre a physis individual do paciente e a physis universal. O castigo dos deuses tornou-se desordem da natureza divina, e o agente físico da doença, que em Homero e Sófocles ainda tem um significado ético muito claro, lima, miasma, transforma-se, naturalizando-se a todo custo, em matéria-pecado. Consequentemente, a ação terapêutica também muda. O tratamento será essencialmente de Aita, um regime da natureza individual do paciente, capaz de restaurar a sua harmonia física perdida, e a catarsis perderá rapidamente o seu significado lustral e ético primitivo, para se tornar uma pura exoneração de matéria mórbida. Testemunho Supremo, a escrita da morbidez sagrada, medicina, não fisiológica, ou de crença, tal era a situação da medicina helênica, oficial, no final dos séculos V e IV. Mas a mesma viva polêmica do referido escrito permite-nos notar que, juntamente com a medicina oficial, ou hipocrática, visivelmente fundada na ciência da physis, havia outra na Grécia, suburbana no que diz respeito àquela, de orientação nada fisiológica, e mais ou menos fiel a concepções e práticas arcaicas, origem divina da doença, sonho no templo, ritos catárticos com intenção lustral. Com efeito, encorajado por ingredientes da cultura grega apenas remotamente relacionados com a fisiologia pré-socrática,
cerimônias lustrais da religião olímpica, sobrevivência popular da religião cetônica ou hesiódica, culto orgiástico de Dionísio, orfismo, uma medicina ainda em vigor no século IV intimamente fundido com a religiosidade tradicional e aderido, portanto, à concepção ético-naturalista da doença humana 3. Aqui estão as principais formas desta medicina, não fisiológica, as curas, obtidas em favor do entusiasmos ou divindade, nos cultos orgiásticos de Dionísio. As festas dionisíacas não tinham intenção medicinal primária, mas não poucos os assistiam com a esperança de que o rito orgíaco e a loucura sagrada, que produzia nos participantes trouxessem a cura para suas doenças. Tanto mais que a difusão frenética da religiosidade dionisíaca na Hélade teria transmitido ao temperamento grego, escreve Rod, uma certa tendência mórbida, isto é, a propensão a experimentar perturbações na perceptibilidade e sensibilidade normais, perturbações que desapareciam tão fácil e repentinamente como apareciam. Feitiços terapêuticos, quer por imposição de mãos, quer através da elocução de certas palavras rituais. Um texto do Carmides platônico, repetido com muita frequência desde que o Schwartz o colocou na vanguarda do livro Psychogenese und Psychotherapie körperlicher Symptome, mostra que os encantamentos verbais ou encantamentos epodai ainda eram usados para fins terapêuticos no final do século V. Sócrates diz a um médico trácio, seguidor de Zamolx, que os asclepíades gregos aludindo, sem dúvida, aos hipocráticos, pensam que o olho não pode ser curado sem curar a cabeça. Entenda esta última palavra no seu sentido mais amplo. A visão assíria da doença era, lembre-se, ético-personalista. E Geschichte der griechischen Religion de Nilsson o mesmo significado médico que o culto a Dionísio teve o coribantismo do culto frígio a Cibele. Notícias e bibliografia específicas podem ser vistas nas obras de Kearney e Nilsson que mencionei na nota anterior. Beza, e a cabeça sem curar o corpo todo. Ao que o Trácio responde que os médicos gregos estão certos em tudo isso, mas Zamolx, nosso rei, que é um deus, diz que assim como não se deve proceder à cura dos olhos sem curar a cabeça, nem da cabeça sem curar todo o corpo, nem do corpo sem curar a alma, e esta seria a razão pela qual, entre os gregos, a maioria das doenças estão escondidas do alcance dos médicos. Eles não sabem, de facto, o todo para o qual devem ser dirigidos os seus cuidados, e com cujo desconforto não é possível o bem-estar de qualquer partido. Pois tudo o que é bom e mal para o corpo e para o homem como um todo, disse ele, vem da alma e flui dela, assim como os olhos procedem da cabeça. Ela, então, deve ser tratada primeiro e com a maior solicitude, para que a cabeça e todo o corpo fiquem bem. Mas a alma, bom amigo, deve ser tratada por meio de certos feitiços, epodai. Até agora, o fragmento das Carmides divulgado por Schwartz. Já falei antes da falta de jeito com que suas palavras foram repetidas. Referia-me ao desconhecimento do seu contexto mais imediato, sem o qual o pensamento de Platão não pode ser bem compreendido. Mas a alma, bom amigo, deve ser tratada por meio de certos feitiços, e estes encantamentos, continua a dizer o médico Trácio a Sócrates, são os belos discursos. Pois com tais discursos a serenidade, sofrocine, é produzida na alma, e quando esta é produzida e está presente, torna-se fácil obter saúde para a cabeça e para o resto do corpo. O Trácio ensina a Sócrates tanto o remédio de cura, fármacon, quanto os encantamentos, epodás, mas ele o avisa, ninguém deve persuadi-lo a curar a cabeça com este remédio,
a menos que primeiro lhe apresente sua alma, para que ela possa ser tratada com feitiços.